Então, eu tento me aproximar dele, tento fazer qualquer tipo de brincadeira, e qualquer sinal de esquiva dele, de desinteresse, eu já desisto, fico muito mal, me cobro, fico bem angustiada, ansiosa. E eu percebo que, nesse caso, isso gera um sofrimento muito grande. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo e bem-vinda para mais um episódio, né, do Chá Comigo. Como vocês já sabem, nesta aula, além de vocês tomarem o chá junto comigo, eu vou te ensinar como você pode ajudar a criança autista a se comunicar. Para quem não me conhece, é novo aqui, meu nome é Carla Uliana, sou fonoaudióloga. E o tema do nosso episódio de hoje é eu não sei estimular o meu filho autista. Os pais falam muito, principalmente as mães, falam muito isso para mim, né? Eu percebo que elas tentam inicialmente, mas quando não conseguem, acabam desistindo. Então, isso se torna um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande fonte de culpa, né? Por quê? Porque é uma fonte de culpa, porque vocês sabem que precisam estimular, mas, ao mesmo tempo, vocês não conseguem. Tanto aquela mãe que já tem o diagnóstico, como aquela que ainda não tem o diagnóstico, está na fase de suspeita, e que sabe que a criança precisa trabalhar em casa os estímulos, né? Ela precisa dos estímulos, principalmente na parte da comunicação, da socialização e em outras áreas também. Eu falo mais da comunicação e socialização porque é minha área, mas às vezes a criança apresenta atrasos em outras áreas também. Então, vem aquela culpa, né? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Às vezes tenta algumas vezes até e não consegue e acaba se frustrando, desistindo, porque começa a vir alguns pensamentos como, é porque eu não sou interessante o bastante. Eu vou falar mais sobre cada um deles detalhadamente, já já. Ou então, é porque ele não gosta de brincar comigo, acha que o problema está em você, né? Lá vai ela. Pessoal, peço desculpa, eu não tranco os gatos, porque, primeiro, eu tenho dó de trancar os bichinhos, e segundo, porque eles ficam miando, aí ficam pedindo para entrar, porque essa daqui não consegue ficar sozinha. Então, se eu tranco, ela fica miando muito alto, porque ela é surda, e atrapalha. Peço desculpa. Mia chegou para participar da live. Bom, então voltando. Eu vou falar detalhadamente sobre cada uma das mensagens que eu recebo com frequência, tá bom? Tanto de alunas como de seguidores também. A primeira é, Carla, eu não sei brincar com meu filho ou com a minha filha. Parece que tudo que eu faço dá errado. Eu escuto isso bastante também. O que acontece? Até na entrevista que eu fiz com a minha aluna na semana passada, na quarta-feira, foi bem legal que a Estela falou assim, nunca vou esquecer, assim, ela falou assim, quando eu engravidei, eu estudei tudo sobre o desenvolvimento típico, eu estudei tudo sobre o que era esperado, né, os marcos do desenvolvimento infantil, eu li vários livros, ela é uma pessoa que gosta muito de neurociência, então ela gosta muito desses livros, por exemplo, esse aqui, O Cérebro da Criança, ela ama, O Cérebro que Diz Sim, que é do mesmo autor, enfim, cérebro autista, ela gosta de muito. Cérebro autista foi depois, né? Porque ela não sabia ainda que eles eram autistas. E aí, na entrevista, ela falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim: quando eu descobri, quando eu suspeitei, na verdade, que os gêmeos poderiam ser autistas, eu comecei a estudar e aprender cada vez mais sobre o desenvolvimento atípico. Porque ela leu muita coisa sobre o desenvolvimento típico, logo quando ela descobriu somente, né, que estava grávida, depois grávida de gêmeos, e aí quando ela começou a perceber alguns atrasos, ela já começou a correr atrás das terapias, intervir, eu vou falar também sobre isso mais adiante, mesmo sem ter ainda de fato o diagnóstico. Como ela estudou muito e leu bastante, ela conseguiu perceber, né, e também ela ajudou a cuidar de uns sobrinhos dela, então ela tinha convívio com crianças. Certo? Então, o que acontece? Se você é um adulto, por exemplo, deixa eu fechar por causa. Se você é um adulto que não tem muito contato com criança, por exemplo, vamos pensar o seguinte: você é filho único ou filha única, certo? E aí você foi criado num ambiente que você não tinha contato com outras crianças. Seus primos moravam distante de você, o seu contato se restringia apenas na escola. Não tinha contato em casa, finais de semana, visitar a casa de amigo com frequência e tal. Então, amigo e amigo que tenha filho também. Então, o que acontece? Aí você engravida e se você ficou durante muito tempo sem contato com criança, você realmente, quando recebe o seu filho, você fica certo, ele começa a se desenvolver e você começa a pensar, eu não preciso fazer nada, eu não preciso brincar com ele vai brincar sozinho, ele vai se desenvolver sozinho, eu não tenho muito o que fazer.
certo? Só que o que acontece? Quando você recebe ou de suspeita de autismo, você começa a perceber que você precisa estimular. Então você fica, poxa, o que é que eu faço? Eu não fui preparada para isso, né? Não estudei para isso, eu não sabia disso. Foi uma coisa que eu aprendi depois. Não estou aqui querendo dizer que quando a criança ela é típica, ela não precisa de estímulos, ela não precisa de brincadeira, muito pelo contrário, ela também precisa de brincadeiras, de trocas comunicativas e tal. Só que quando a gente fala do autismo em si, a gente está falando realmente de um espectro e que a gente vai observar déficits em várias áreas. Né? Então, a gente precisa realmente entender como é que o seu filho funciona, como é que sua filha funciona e trabalhar a partir das suas dificuldades e potencializar aquilo que a gente tem, aquilo que ele já tem. Só que aí muitos pais se desesperam por isso, porque, tipo, não sabem brincar, né? Diferente, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo. Eu trabalho com crianças, eu atendo crianças. Até quando eu comecei a namorar com meu esposo, ele falava assim: seu trabalho é muito bom, porque você trabalha para brincar com as crianças. E eu falava assim: não, mas não é um brincar por brincar, é uma brincadeira com objetivo e tal. Aí ele falava assim: não, isso não é uma crítica. Eu sei que você tem um objetivo, que você faz o planejamento, que você sabe que você está trabalhando, né? Quais habilidades você está trabalhando por meio do lúdico. Mas o que eu estou querendo te dizer é que seu trabalho é prazeroso, é divertido. Tirando a dor nas costas, né? Que às vezes eu sentia do joelho e tal, porque eu ficava muito sentada no chão, assim, meio troncha. Mas realmente é um trabalho que eu gosto. Mas se você trabalha com algo que não tem contato algum com criança, nem com sobrinhos, nem com filhos de amigos, nada, quando você tem seu filho, é tudo muito novo, né? Você tem que aprender. E aí, quando vem o diagnóstico ou suspeita, você tem que aprender 2, 3 vezes. Foi o que aconteceu com a minha aluna. E aí, você começa a tentar uma vez, e você já não faz de um jeito que consegue chamar a atenção da criança, tenta outra, e aí você se frustra. Dependendo do seu nível de frustração, você acaba desistindo. Né? Eu tenho uma aluna que eu converso bastante com ela, ela é do PAP 1, e ela sempre fala para mim que a minha tolerância à frustração ela é muito, muito grande. Então, eu tento me aproximar dele, tento fazer qualquer tipo de brincadeira, e qualquer sinal de esquiva dele, de desinteresse, eu já desisto, fico muito mal, me cobro, fico bem angustiada, ansiosa. E eu percebo que, nesse caso, isso gera um sofrimento muito grande. E aí eu conversei com ela para que ela trabalhasse isso na terapia. Ela já fazia terapia. Eu falei, conversa com o seu terapeuta, trabalhe isso na sessão, que eu acredito que vai te ajudar bastante. Né? Eu sempre digo assim que no início é difícil você separar, sabe? Mas eu já fiz muito isso também no começo, né? Você não levar para o pessoal. Não é porque a criança não gosta de você, não é porque ela é indiferente a você ou coisa do tipo, é porque ela tem uma dificuldade, ela tem um déficit na comunicação social, que engloba tanto a parte da comunicação verbal, não verbal, como a parte da interação, né? Seja para iniciar, para sustentar, ou os dois, habilidades mesmo sociais, para poder engajar em uma troca comunicativa. E aí ela precisa realmente que o outro medie, e esse outro vai ser você ou o outro responsável pela criança, professor, terapeuta. Uma outra coisa que eu recebo muito, né, que eu escuto muito vocês falarem, é eu não sou criativa. Isso também acontece com muita frequência. E eu vou ser bem sincera, tá? Quando eu comecei a trabalhar com autismo, né, vai completar 6 anos agora, em junho, dia 18 de junho. Completa 6 anos que eu decidi focar somente em estudar e atender autista, né? E aí, quando eu comecei, eu ficava muito segura. Eu pensava, eu não sou criativa o suficiente, eu não vou conseguir pensar em atividades diferentes, engajar numa sessão, numa interação. Por exemplo, eu penso em uma atividade e a criança não quer, eu tenho que tirar alguma coisa assim da manga para poder conseguir engajar com ela durante a sessão. No início eu fiquei realmente bem preocupada com isso, mas eu comecei a perceber que, assim como a maioria das coisas da nossa vida, né, tudo é prática, tudo é repetição. À medida que a gente vai fazendo, cada vez mais nós vamos melhorando aquilo, né, aquela habilidade. Então, acredito que, assim como eu, você tem outras habilidades que você é muito bom e já tem outras coisas que você precisa aprimorar, né? Todos nós somos assim. Então, a criatividade, ela faz parte do nosso dia a dia. Obviamente que existem algumas profissões que demandam da gente um pensar criativo meio não, diariamente. Por exemplo, um arquiteto, um designer, os terapeutas, né? Nós também precisamos ser
Nós buscamos aplicar a criatividade nas sessões, professores. Então, existem algumas profissões que exigem mais desse pensamento criativo. Eu não vou dar uma aula de criatividade aqui, porque não é o objetivo da aula. Mas, assim, logo no início, quando eu comecei a ter essas crenças, né, eu não comprei, eu ganhei, na verdade. Eu ganhei o acesso, que isso é uma longa história, né? Que eu me apliquei para uma seleção do Murilo Gun, de educadores digitais de pais e mães, e aí eu fui selecionada junto com outras pessoas muito bacanas, que até hoje eu tenho contato com muitos deles, principalmente a Clarissa Pereira, me ajudou e me ajuda muito até hoje. E aí, por a gente ter se aplicado, eu ganhei o curso do Murilo Gun, que é o CRI, Criando Crianças Criativas. E esse curso ele disponibilizou gratuito agora nesse período da pandemia, acredito que no final do ano passado. Vira e mexe, eu recebo um direct, eu estou assistindo o curso do CRI, vi sua aula lá, bônus, porque ele convidou os educadores para poder, para dar uma aula, né, no CRI. E foi legal, porque o curso está gratuito, né, e lá eu falei sobre como eu aprendi a aprender, né, como eu desconstruí a minha forma de aprender. E foi justamente na prática clínica e com esse curso que eu entendi que a criatividade, na verdade, é combinar coisas. A gente não vai criar uma coisa, tipo, do nada. Eu estava conversando com uma aluna minha hoje, ela falou assim, nossa, eu sou de uma área totalmente diferente, não é minha área de atuação, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, eu sou da área, tipo, do direito, mas eu preciso fazer as coisas, eu preciso fazer as atividades com os meus filhos. Então, eu faço o quê? Eu pesquiso as atividades, né, ela comprou o PAP também, eu pesquiso as atividades, e eu vou fazendo o quê? Eu vou adaptando para os interesses do meu filho, eu vou vendo aquilo que pode chamar a atenção dele, o que eu posso alterar, o que eu posso fazer igual. Então, a gente vai combinar as coisas, né? E isso acontece o tempo todo. Dificilmente você vai criar algo 100% original. É muito, muito difícil, né? Talvez lá nos primórdios, quando inventaram a roda, ou alguma coisa do tipo, as primeiras invenções, né? Mas hoje, realmente, a gente combina coisas coisas que já existem, né? Então, a gente tem algo diferente. Então, depois que eu comecei a perceber isso e entender que era prática e coisas do dia a dia também, as coisas começaram a fluir, certo? E é isso. Não adianta também a gente ficar falando, eu não sou criativa. A gente vai buscando meios também. É uma habilidade que a gente também aprende, certo? Uma outra coisa que eu escuto muito é assim, eu tentei muito, mas eu já perdi a paciência. Eu já escutei isso muito, principalmente dessa minha aluna que eu comentei, do Papinho. E aí eu conversava sempre com ela, eu falava assim, certo, mas como é que você tenta interagir com ele? Ele é uma criança que gosta muito de televisão. Então ela falava assim, normalmente eu pego os brinquedos, as coisas que eu quero que ele olhe, que ele chama atenção, e aí eu coloco próximo do rosto dele, coloco assim para balançar, canto a musiquinha e tal. E aí eu perguntei ela, acho que eu perguntei ela umas 2 vezes já isso, mas quando você faz isso, ele está assistindo a televisão, ele está prestando atenção em você, como é que tá? Aí ela fala, não, é porque eu faço isso quando a televisão está ligada. Então, perceba, muitas vezes é só necessário fazer alguns ajustes. Não quer dizer que, é uma fórmula mágica, desligou a TV, a criança vai ficar super feliz e vai prestar atenção em tudo que eu estou fazendo. Não, mas se você está lá competindo com a TV, é bem complicado. É que nem a gente quando está no celular, né? A gente fica no celular, no Instagram, respondendo, enfim, não sei qual aplicativo você utiliza mais, e aí a pessoa chega e fica conversando com a gente. E aí a pessoa fica competindo com o celular, né? A pessoa quer a nossa atenção e a gente está dando atenção ao celular e à pessoa. Então, é uma competição, não deixa de ser. A mesma coisa a TV. É legal separar alguns horários para você fazer, pensar em fazer, elaborar e aplicar essas atividades. Não dá para você simplesmente, ele está lá na frente da televisão, a não ser que você coloque uma música que ele goste, você chama a criança para dançar, puxa, para fazer algumas brincadeiras, cosquinha, aquelas rotinas sociais sensoriais, aí sim. Mas você está lá, a criança assistindo, você pega o brinquedo e fica querendo chamar a atenção para você, certo? Pode ser que você consiga, pode, mas talvez seja muito difícil no início, tá bom? Então é importante a gente fazer esses ajustes também, porque às vezes você perde a paciência porque você fica frustrada achando que é porque você não consegue
interagir com seu filho, que ele não quer interagir com você, ou que você não é interessante, que ele prefere ficar na TV do que estar com você. E isso, diariamente, esses pensamentos fazem com que você realmente canse, perca a paciência, desista e tudo mais, certo? Eu não estou aqui para julgar, eu só estou aqui para compartilhar com vocês quais são as principais angústias, medos, ansiedades que eu recebo quase que diariamente, seja dos meus seguidores, como dos meus alunos também. E pensar em estratégias e soluções para isso, certo? Como eu falei isso da frustração, da ansiedade, eu super recomendo para todo mundo, tá? Eu sempre falo isso, terapia é vida. Se todos pudessem ter acesso, seria uma coisa maravilhosa, seria algo maravilhoso. Porque eu sei que algumas pessoas têm certa resistência para poder fazer a terapia. E já tem outras que querem fazer, mas muitas vezes não têm condições financeiras, ou não tem um plano de saúde, fica dependendo do SUS, pode demorar muito, enfim. Mas, assim, existem esses dois lados, né? Mas é importante que você tenha um acompanhamento psicológico para você poder lidar com essas emoções do dia a dia, que realmente é bem difícil, principalmente agora nesse período da pandemia, né? Que a criança fica mais tempo em casa, sem terapia, sem escola. Então, fica bem complicado. Uma outra coisa também que eu escuto muito é assim, Carla, na terapia ele faz tudo, comigo ele não faz, certo? Tem alguns terapeutas que falam assim, eu não deixo que o pai e a mãe entrem, ou um ou outro, porque a criança muda o comportamento quando o pai ou a mãe está dentro da sala. Eu penso diferente, certo? Repito, não estou aqui para criticar a abordagem de ninguém, certo? Eu compartilho a minha vivência, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo e que eu pratico. Por que eu não levo como posso dizer, essa regra ao pé da letra, ao ponto de impedir que os pais entrem? A não ser que eles não queiram entrar, né? Mas, assim, eu não levo isso em consideração no sentido porque eu preciso observar como é a relação dessa criança com a família, como é que ela pede as coisas, como é que ela se comunica com essa mãe ou com esse pai. É por meio de um olhar, de um apontar, ele já solta alguns sonzinhos. Como é que a mãe responde essas tentativas de interação? Ou como é que essa mãe ou pai iniciam a interação? Como é que eles brincam? Qual o nível de brincar? Então, isso tudo é muito importante. Eu observo nessa relação. E eu vou, aos poucos, entrando nessa brincadeira, entende? Eu sei que algumas crianças são bem mais resistentes, sabe? Então, já aconteceu várias vezes de aluna falar assim para mim, porque na terapia ele faz tudo, mas em casa ele só quer brincar, só quer assistir televisão ou as brincadeiras de correr, de circuito e coisa e tal. É como se na cabeça dele a parte de fazer, principalmente as atividades de concentração, de atenção, é na terapia, né? E a atividade escolar na escola. E em casa é mais assistir TV e correr. Então, é importante você ter essa parceria, né, com os terapeutas, de conversar, perguntar assim, encontrar um caminho do meio que seja bom para ambos. Eu posso entrar na metade da sessão, eu posso entrar no final, eu posso entrar uma vez a cada 15 dias. Você buscar conversar, porque da forma como eu faço é o seguinte, eles entram e eu deixo que eles brinquem, eles interagem entre eu, e eu fico próximo, eu não vou invadir, eu não vou ser invasiva. E aí, digamos que eles estão brincando de jogar bola, seja uma bola, a bexiga, né, o balão, ou uma bola normal. E aí eu peço que a mãe jogue para mim, e aí eu jogo para a mãe, aí a mãe joga para a criança, aí a criança joga para a mãe, aí a mãe, quando joga para mim, eu jogo para a criança. E aí, aos poucos, eu vou entrando na brincadeira. E o legal é que, como eles entram, observam, né? Agora não, tá, gente? Porque por causa da pandemia eu tô atendendo online. Mas, assim, eles observavam, né? Eu falo isso que eles falaram no passado. Eles observavam e eu ia dando algumas orientações, faça assim, faça assado, dando feedback, né? Às vezes fazendo alguns comentários curtos na hora e no final também. E isso é legal, porque a criança ela começa a expandir, né? Ela começa a interagir com outras pessoas, no caso comigo, que sou uma estranha até então, e também ele começa a ampliar as iniciativas de comunicação, de interação com a mãe. A mãe vai aprender como chegar nele, como iniciar, como brincar, entende? Porque realmente algumas crianças são bem mais resistentes do que outras, tá bom? Então é importante que haja essa parceria.
entre família, terapeutas, e vocês estarem aqui também, né, estudando, aprendendo, porque aí você vai cada vez mais ter estratégias práticas, ideias de estímulos, de brincadeiras, de coisas que você pode ajudar o seu filho em casa a se comunicar, e você vai começar daquilo que ele dá conta, aquilo que é legal para ele, que é divertido, e depois você vai ampliando, certo? Tem crianças que às vezes enjoam os brinquedos, aí os pais falam assim para mim, Carla, eu sei que ele gostou de xilofone, mas eu não vou comprar o xilofone, porque se eu comprar o xilofone, ele não vai querer mais brincar aqui na terapia, porque ele enjoa muito rápido. Então, ele vai vir para cá, ele tá brincando porque é novidade. Chegar em casa, ele já não vai querer, porque vai ser todo dia. Então, você, enquanto pai e mãe, conhece melhor o seu filho ou sua filha do que eu, certo? Então, tudo isso a gente precisa ajustar com os terapeutas, tá bom? Também. Uma outra coisa que eu recebo muito é a seguinte: eu não tenho os brinquedos necessários para fazer os estímulos, ou eu não tenho brinquedos suficientes. E isso é bem interessante, porque quando eu comecei a trabalhar também, né, atender crianças autistas, até já falei sobre isso em um podcast com meu esposo, né? Eu falava assim que no início eu queria ter aquela sala super, hiper, mega equipada, com todos os brinquedos, e aquela coisa, porque realmente eu sou fascinada por brinquedo, loja de brinquedo, eu não podia entrar na loja de brinquedo. O Wesley ficava me segurando, né, para me controlar. Mas, assim, no início eu ficava muito preocupada essa questão de quantidade. Não que hoje eu não compre mais, só que hoje eu já tenho um olhar diferente, sabe? Eu prezo mais pela qualidade da interação. E eu percebi que o brinquedo é somente um meio, não é a atração principal. A atração principal é a interação, é a troca comunicativa da minha parte com a criança e vice-versa. Então, o brinquedo ele vai ser um facilitador, vai ser realmente um meio, é uma ferramenta, como você preferir falar. Depois que eu percebi isso, meio que abriu, assim, sabe, uma luz, assim, na minha mente, que eu comecei a desapegar, sabe, de ter que ter todos os materiais da face da terra e tudo mais. Eu comprava uma coisa ou outra, mas eu utilizava os mesmos brinquedos de formas diferentes para trabalhar variações nas brincadeiras, para que trabalhasse também a questão da flexibilidade cognitiva das crianças, para que elas ampliassem também os interesses delas, sempre de forma respeitosa, aos poucos, né? Nunca faço uma mudança brusca, eu vou de forma gradativa, respeitando sempre a criança. Então, eu comecei a desapegar disso, comecei a utilizar o mesmo brinquedo de uma forma diferente, fazendo uma coisa diferente, e a criança achava aquilo diferente, novidade, fazia revezamento, guardava os brinquedos, depois de um tempo eu pegava novamente, e parecia novidade também, né? Parece que é uma coisa nova. Então, eu fui utilizando algumas estratégias e foi, aos poucos, eu percebi que eu estava no caminho certo. Na sexta-feira, eu vou fazer a entrevista com a Adri Carvalho. Ela é minha aluna do PAP 1, da primeira turma. Eu não sei se ela está aqui na live, ela participa sempre. E ela constrói muitos brinquedos com o Vicente. E o Vicente tinha muito isso, né? Ele pegava o brinquedo, ele queria brincar com a caixa. E até a gente já fez uma live uma vez, que está no meu YouTube, que ela fala sobre como ela constrói os brinquedos e como ela envolve a participação do Vicente na construção dos mesmos, né? E aí tem um brinquedo lá que é a caixa do carro, que ela faz um aquário, e ele pinta, é bem legal, assim, bem legal mesmo. Então é isso, pensar também, se você tiver habilidade, você começar a pensar em comprar, em montar algumas atividades para você economizar. Eu sei que nem todo mundo tem essas habilidades manuais, eu também não tenho, melhorei um pouco, mas ainda quero melhorar mais. Às vezes acho que minha coordenação motora fina não é muito boa, não foi muito trabalhada na escola, só brincava de massinha de vez em quando, não fazia muitas atividades de coordenação motora. Então, eu tenho essa dificuldade, geralmente eu compro, eu ganho, eu faço alguma adaptação, coisa mais simples. Então, se você conseguir fazer ótimo, se você puder falar com uma outra mãe que faça essas adaptações, ou uma professora que faça, que você possa comprar, tá bom? Isso é legal, pesquisar dicas, lembrando sempre de seguir o interesse do seu filho. E, se possível, envolvê-lo na confecção do brinquedo, seja para te entregar as coisas, porque você já vai trabalhando vocabulário, para colar, para pintar, certo? Como foi o caso da Adri. Hoje o Vicente, ele ama construir os brinquedos com ela. Ele ama mesmo, assim, acho que ele prefere muito mais os brinquedos que ele faz junto com a mãe do que os brinquedos que a mãe compra, tá bom? Então, é uma possibilidade, caso você não tenha tantos recursos, assim, financeiros para comprar, porque brinquedo é caro, brinquedo realmente é algo
caro, tá bom? Uma outra coisa também que eu escuto muito eu trabalho muito e não tenho tempo. Principalmente agora, com essa questão da pandemia, o isolamento, porque o que acontece? Os pais estão trabalhando, né? Não todos, né? Mas eu vejo que uma parte ainda está trabalhando em home office. E aí, o que acontece? Quem não tinha essa experiência, né, de trabalhar em casa, acho que às vezes, não a pessoa em si, mas às vezes, por exemplo, vou chutar aqui, digamos, o chefe. Ele está em casa, né? Ele tem mais tempo e tudo mais. Às vezes acaba passando do horário, né? Tem reuniões mais demoradas, aquela coisa toda, porque sabe que está em casa, não vai ter o tempo de deslocamento para chegar em casa, enfim. Então, acaba que eu vejo muitos relatos de alguns pais e mães que estão trabalhando mais em home office. E tanto na questão das horas que acaba passando, como também porque junta com o serviço doméstico, junta com a parte dos estímulos da criança, levar para as terapias. Realmente não é fácil, certo? Até eu estava brincando com meu esposo ontem, que ia falar assim, a gente estava conversando alguma coisa no almoço, aí ele falou assim, é engraçado que as pessoas que nos acompanham, elas não sabem os bastidores, elas não sabem o que acontece nos bastidores. Tirando alguns alunos que eu tenho mais contato, assim, que eu converso com mais frequência, mas no geral eles não sabem, vocês não sabem os bastidores. A gente já trabalha online há 5 anos, né? Vai completar agora em dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, foi quando a gente começou. Tem 5 anos. E era muito difícil no início ter que dividir as tarefas de casa, as tarefas do trabalho, as coisas mesmo da gente, do casal, as coisas nossa, né? As coisas que a gente faz para a gente mesmo. Então, realmente, não é tão simples assim como parece, ter que dividir. E com filhos, então, é mais complicado ainda, né? Porque a criança, ela requer atenção. E se é uma criança, por exemplo, uma criança autista, que precisa das terapias e que está sem terapias, que não está indo para a escola, que não pode ir para o parquinho, que, enfim, não pode brincar, correr, fica dentro de casa, é muito difícil. Está sendo muito difícil para muitas famílias. E aí os pais ficam realmente desesperados, porque não tem muito o que fazer, digamos assim, e recorrem à televisão, o celular, o tablet, enfim. Então, o que é que eu recomendo nesses casos, certo? Pelo menos até essas coisas, a todo mundo tomar vacina, as coisas regularizarem. O que é que eu recomendo? É que, por exemplo, você está trabalhando, você não tem tempo. Aproveitar os momentos, assim, quando você for dar comida, quando você for trocar a roupa da criança, dar banho, colocar para dormir. Aproveitar algumas atividades do dia a dia para estimular. Até a minha aluna Estela, na entrevista, falou quarta-feira, uma frase que ficou marcada, assim, eu gostei muito, e o Wesley também. Ela falou assim, o mundo é um estímulo. No caso, ela já vinha trabalhando isso antes mesmo da pandemia, né? Quando ela fala o mundo, é apresentar o mundo para os filhos dela, mostrar o nome das coisas, para que serve, o som, sempre de uma forma divertida, envolvendo nas atividades de casa. Eles, por exemplo, não entregavam, se ela falasse, joga bola, eles não jogavam. Ou então, dá para a mamãe, eles não faziam. Então, ela começou a fazer, dá o tapete, guarda o tapete, ela começou a envolver e fazer os pedidos nas coisas da rotina da casa. E as crianças começaram a se envolver, gostar, e hoje ajuda a mãe no dia a dia. E agora que eles estão em casa, né, por conta do isolamento, o mundo é a casa, né? Então, eles estão explorando a casa, as coisas da casa, os objetos, ensinando as ações, né, no dia a dia, nas tarefas do dia a dia. E isso é muito legal. A gente começa a aproveitar esse pouco tempo que você tem com o seu filho. Porque lembre que no início, pelo menos a forma como eu acredito e que eu ensino, é você focar na qualidade. A quantidade ela vem depois, porque se você ficar muito presa, eu não consigo sentar 1 hora para brincar com meu filho, eu não consigo sentar 30 minutos. Você acaba fazendo o quê? Você fica ansiosa, você se sente culpada, você fica angustiada e no final você não senta nenhum, 2 minutos. Então comece 5 minutos, comece 10 minutos, depois você vai aumentando gradativamente. Lembrando de respeitar a idade da criança, porque crianças muito pequenas não vão ficar muito tempo sentadas, e também levar em conta os interesses para envolver a criança nas atividades, tá bom? Uma outra coisa que eu escuto muito, muito, muito também eu não sei nada sobre autismo, é tudo muito novo, caí de paraquedas aqui, acabei de receber o diagnóstico, e eu não sei nem por onde começar.
Eu tenho várias orientações para essa fala, mas assim, eu vou dizer uma que foi também que eu aprendi com a minha experiência clínica, com os meus erros, né? Principalmente. A gente, no início, a gente quer estudar sobre autismo, a gente quer ler sobre tudo sobre autismo, autismo, o que é autismo, as características, enfim, as condições coexistentes, né, ou diagnósticos secundários. A gente quer entender sobre tudo do autismo. Só que depois, com o tempo, a gente começa a perceber, eu digo a gente, no caso eu, né, eu comecei a perceber. Eu já estou te falando isso que é para adiantar o seu trabalho. Não é que você não vai estudar sobre autismo, não é isso. Você vai continuar estudando sobre autismo, é necessário. Mas é importante que, ao mesmo tempo que você estuda sobre autismo, e isso vai depender da forma como você aprende, você pode ler alguns livros, você pode assistir alguns vídeos. Aqui a live é uma aula também, eu estou passando conteúdo gratuito para você, é uma forma de aprendizado. Então, você vai estudar sobre autismo e, ao mesmo tempo, você vai observar como é o autismo no seu filho, como é que o seu filho funciona, como é que ele brinca, como é que ele percebe o mundo sensorialmente, quais são os movimentos que ele utiliza para se regular. Algumas crianças usam flap, outras não, utilizam outros movimentos repetitivos, como o balanceio, né? Então, é importante que você observe e conheça o seu filho nos mínimos detalhes. E isso requer um pouco de tempo, tá? Não é uma coisa assim do dia para a noite. Né? Você vai observar, vou observar. A Carla disse que é para observar meu filho, e uma noite você vai perceber tudo e anotar tudo. Não, isso aí você vai com o tempo, errando bastante, como eu errei. Eu não tenho filho autista, eu tenho muita experiência com o autismo como terapeuta, né? Com crianças, principalmente. Mas, assim, eu cometi muitos erros. E, a partir desses erros, eu pude melhorar enquanto profissional. Isso não quer dizer que eu não erre ainda. Até porque hoje eu vejo o erro de uma forma totalmente diferente. Né? O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Então, eu já fiz as pazes com o erro há muito tempo já. Sou bem tranquila quanto isso. O importante é a gente errar e buscar o conhecimento para, na próxima vez, a gente já não cometer aquele erro ou buscar errar menos, né? Então, aprenda sobre autismo, estude, mas também perceba, observe como é o autismo do seu filho, tá bom? Porque isso vai te ajudar muito para você conseguir se comunicar com ele da melhor forma, como você conseguir interagir com ele de uma forma respeitosa, seguindo e observando os interesses dele. Eu super recomendo essa leitura aqui, cadê? O Cérebro Autista, eu gosto muito desse livro, escrito por uma autista, Temple, que eu sou fã de carteirinha da Temple. Então, super recomendo, eu sempre indico esse livro para os meus alunos, sempre que eles compram um PAP, a maioria já compra o livro e se apaixona. Então, é muito legal esse livro, Cérebro Autista. Então, estudem sobre autismo, continuem ligados aqui na semana, nas lives de aquecimento, na Semana do Autismo, que também vocês vão aprender bastante coisa sobre autismo, tá bom? Uma outra coisa que vocês falam muito é assim, mas eu nem sei se meu filho é autista ainda. Ele não fala, ou ele falava, parou de falar, eu não sei se ele é autista, eu ainda estou na fase da suspeita, né, da descoberta. Mesmo que você ainda não tenha um diagnóstico fechado, né, mesmo que você não tenha nem a hipótese diagnóstica, se você já percebe algumas características, se você já observa alguns atrasos, comece a intervenção o quanto antes. Mesmo que não tenha um diagnóstico ainda, você pode fazer muita coisa. Na verdade, você deve fazer muita coisa. Buscar as terapias, buscar os acompanhamentos necessários para o seu filho e estudar, aprender o que você pode fazer em casa, tá bom? Porque se você ficar esperando, não é legal, porque você perde tempo de você estar estimulando, levando para as terapias e fazendo o que precisa ser feito. Se lá na frente você descobrir, não era autismo, seu filho ou sua filha não vai sair no prejuízo, pelo contrário, porque se ele apresenta déficits, né, na comunicação, principalmente, que é a minha área, que geralmente eles falam, ele não fala, será que é autista? Então, se ele apresenta esses déficits, a terapia vai ajudar, e a criança vai conseguir aprender muitas habilidades. E se com o tempo a médica ou o médico fechado, não, realmente é autismo, você também já estava fazendo o que precisava ser feito, já estava estimulando, levando para as terapias. Até fiz umas 2 aulas sobre isso na semana passada, sobre a consulta com o neuropediatra, acho que eu falei também isso, o que fazer se meu filho, que eu não sei se meu filho é autista. Então, na dúvida, você já percebe características, você já percebe que a criança tem atrasos, comece os estímulos, comece as terapias,
porque mal não vai fazer, né? Porque ele já apresenta alguns atrasos e a terapia vai ajudar nesse sentido, tá bom? Mesmo que não tenha o diagnóstico ainda, certo? Eu esqueci de beber meu chá, vai ficar frio. Esfriou. Uma outra coisa, vocês falam assim, meu filho ele tem pouco ou nenhum acesso às terapias. Será que eu consigo fazer alguma coisa em casa? Isso acontece muito quando a criança, por exemplo, ela faz algum acompanhamento pelo plano de saúde. Muitos pais me relatam que o atendimento é muito pouco, né? 20 minutos, 30 minutos, uma vez somente na semana. Alguns ainda estão esperando na fila do SUS. Então, isso depende muito da realidade de cada um, né? A gente sabe que é totalmente diferente para cada família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: enquanto você espera um diagnóstico, ou enquanto você espera as terapias, colocou o plano na justiça, está esperando a liminar sair, ou então você está esperando uma vaga para uma consulta com o neuropediatra ou com os terapeutas pelo SUS e vai demorar normalmente X meses. Enquanto isso, você já consegue fazer bastante coisa. Por isso que eu falei, né, no tópico anterior, de você estudar sobre autismo, de você entender o seu filho, e de você começar a ver o que você pode fazer em casa para poder. Na verdade, eu sempre digo que é para complementar as terapias. Só que nesse caso, se você tem pouca terapia, você vai complementar. Se você não tem terapia nenhuma, você vai fazer o quê? Você vai começar a trabalhar as dificuldades do seu filho, enquanto não começa as terapias. Então, dá para fazer bastante coisa, sim. Eu não gosto muito de falar assim. Eu sei que algumas mães falam, nada contra isso. Eu tenho as minhas razões e eu gosto de explicar. Eu não gosto muito de falar o termo mãe terapeuta. Normalmente eu falo coterapeuta no sentido de colaborador, de ser um parceiro mesmo, né? Porque quando eu falo mãe terapeuta ou pai terapeuta, eu percebo que para algumas mães, principalmente, que já se culpam muito, essa palavra, né, esse termo mãe terapeuta, traz um peso muito grande, sabe? No sentido de, nossa, eu preciso dar conta de tudo, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que fazer todos os cursos, eu tenho que aplicar todas as estratégias, mas eu não sou a terapeuta dele, eu não estudei para isso, não é minha área, eu não estou fazendo certo, e aí vem uma cobrança muito grande. Tem outras mães que não, são bem tranquilas. A minha aluna Patrícia, que eu fiz a entrevista com ela segunda passada, ela tem um Instagram, Pati Mamãe Terapeuta. Ela é professora, mãe do Rodriguinho, que é autista. O Rodriguinho tem 3 anos e pouquinho, acho que ele vai fazer 4 já. E do Juninho também, né, que não é autista, que é um fofo também. Eu conheço o Juninho, o Rodriguinho, a família dela. E ela tem o Instagram, Mamãe Terapeuta, e ela posta dicas de atividades, de estímulos que ela faz e tal. Para ela, não é algo que... Obviamente que ela tem as dificuldades dela, tá? Ela não é uma mãe perfeita, ela tem as dificuldades dela, tem os medos, as angústias, mas não é um termo que traz um peso para ela, sabe? Então eu evito usar esse termo porque eu vejo que alguns pais acabam ficando assim no sentido, poxa, eu tenho que ser igual a terapeuta, eu tenho que acompanhar a terapeuta. E aí isso acaba gerando uma cobrança muito grande por estudos, por prática, e a gente sabe que você não tem somente esse papel, né? Tem a questão de administrar a casa, o emprego, o relacionamento, a sua vida, né? O seu filho, são muitas demandas. A minha irmã, ela usa um termo que eu acho bem interessante. Ela fala assim, estou equilibrando os pratos, né? A gente vive equilibrando os pratos. É o trabalho, é a casa, são os filhos, é o marido, a família, a sua vida, os amigos, sabe? Então você fica o tempo todo segurando os pratos, né? Fazendo assim malabarismo para os pratos não caírem, né? E muitas vezes eles caem, faz parte, né? Faz parte do processo. Mas assim, buscar aprender, estudar e fazer o que vocês podem fazer a partir dos recursos que vocês têm hoje, a partir do tempo que vocês têm hoje, o dinheiro que vocês conseguem investir hoje, seja em brinquedos, na construção de materiais, enfim, você vai utilizar os recursos emocionais que você consegue hoje, por isso que a terapia ajuda muito também, entende? E aos poucos você vai gradativamente aumentando e tornando esses estímulos parte do dia a dia, de uma forma leve, divertida, prazerosa, tanto para você como seu filho, porque eu já dizia a minha aluna, Estela, o mundo é um estímulo, fazer até como se fosse uma referência de pesquisa, né? Bota assim, Zamberlan, Estela, 2021, o mundo é um estímulo, e é isso mesmo, certo?
E eu coloquei aqui a última coisa, o último tópico, que é você fala assim, quando eu escuto assim, porque sou eu para tudo, não tem ninguém para me ajudar. Isso também acontece muito frequentemente. Antes mesmo da pandemia já era assim, hoje é que eu escuto com mais intensidade, que é a falta de rede de apoio. Rede de apoio dentro de casa mesmo, seja com o marido, ou com a mãe, com o pai, as pessoas que convivem com a criança, de pessoas de fora da família, por exemplo, avós que moram em outra casa, ou tios, amigos e tudo mais. Muitas das vezes, essa rede de apoio é constituída por pessoas que não são da família ou do seu círculo de amizades. Eu digo assim, do seu círculo de amizades antes do autismo surgir na sua vida, né? Porque aí, quando você descobre o autismo, você acaba conhecendo outras famílias e muitas vezes fazendo amizades com outras pessoas que passam, não vou dizer o mesmo, porque nunca é o mesmo, que cada autista é diferente, mas por realidades parecidas com a sua e que te entendem. Pelo menos boa parte entende, né? Não vou dizer que são todos que entendem, porque nós somos seres humanos. Muitas vezes a gente pode julgar ou fazer um comentário não muito legal. Acontece. Mas, assim, quando você busca uma rede de apoio com pessoas que vivem realidades parecidas com a sua, digamos que você se sente mais à vontade para você falar, sem ter aquele olhar de julgamento, tipo, você está falando do seu filho, você está... Tem muito isso, né? Eu sigo muito o Instagram de maternidade, e aí toda vez que uma mãe fala que está cansada, sempre tem um outro que fala, tem filho porque quis, está cansado de quê? Você fica o dia todo em casa, não faz nada, não trabalha, não sei o que. As pessoas ainda tem muito esses preconceitos, né? Que acham que trabalho doméstico não é trabalho e que cuidar dos filhos não cansa, que, enfim, não vou entrar muito nesse tópico, porque aí a gente já vai para outra temática, mas assim, a rede de apoio, ela é necessária. Até eu estava vendo ontem num texto de uma mãe, e aí uma comentou assim, não, minto, foi no Instagram do meu pediatra, o Reginaldo Freire, ele fez um texto sobre rede de apoio, e teve uma mãe que comentou assim, na maioria das vezes a gente tem uma rede de desapoio, porque quando a gente para 5 minutos para fazer alguma coisa para a gente, tipo, tomar um café mais demorado, ler um trecho de um livro, ou a gente se sente extremamente culpada porque a gente poderia estar com a criança fazendo alguma coisa com ela, estimulando e tal, ou não necessariamente estimulando, né, porque ele não é um perfil de autismo, maternidade no geral, e paternidade no geral. Mas, assim, ou então alguém vai olhar assim, nossa, como é que ela está ali lendo um livro e tomando um café se ela poderia estar fazendo alguma coisa em casa ou com o filho, né? Então, a rede de desapoio, infelizmente, ainda é bem mais frequente que a rede de apoio. Por isso a importância da gente buscar dialogar, buscar algumas estratégias com as pessoas que convivem, né, com no dia a dia com a criança, buscar uma rede de apoio com pessoas que sejam realmente externas e que entendam do autismo, como alguns pais também, outros pais de autistas, certo? Que isso vai ajudar bastante. Uma outra coisa também é quando você for pensar em sentar para brincar com a criança, fazer qualquer tipo de atividade, você pesquise antes, veja qual atividade você vai fazer, se você vai precisar adaptar alguma coisa, geralmente sim, vai fazer uma adaptação ou outra, incluindo os interesses da criança, tá bom? E pensando bem, e lembrando sempre de ter um plano A, um plano B, um plano C, plano D, isso também com a prática a gente vai aprendendo, separa umas 2, 3, no máximo 4 atividades, e aí você guarda as atividades, você pode pegar 2 por vez, pedir para que a criança escolha, para você trabalhar ou apontar a escolha. Se no início se antes você nunca trabalhou isso, pode ser que ela ache estranho, tenha um pouco de dificuldade, precise que você dê o suporte físico e fale para ela, esse ou este e tal. Mas a gente vai aos poucos apresentando as coisas para a criança. E lembrando sempre de ter você conseguir intercalar, né? Aquilo que você precisa trabalhar, a habilidade, com algo que ela gosta muito. Porque você também pode aproveitar esse algo que ela gosta muito para conversar com aquele objetivo da atividade anterior. E você vai conseguir trabalhar o objetivo e, ao mesmo tempo, seguir o interesse da criança, tá bom? Deixar a criança guiar o processo é muito importante também. E deixar a criança guiar o processo, né, seguir a liderança da criança, não é deixar as coisas soltas, deixar ela fazer o que ela quer o tempo todo, não ter regras e limites.
Não, é você observar o seu filho, você ver como é que ele funciona, como é que ele brinca, quais são os interesses dele. E eu gosto muito de ensinar isso para os meus alunos e para quem me acompanha já há um tempo. É uma troca, gente. A interação, ela é uma troca. Então, a criança vai nos mostrar e nos ensinar como ela gosta de brincar, e a gente vai ensinar o nosso jeito de brincar. Não deveria, pelo menos eu acredito que não deveria ser uma imposição. Ah, você está brincando errado, o jeito certo é assim, não é assim que brinca. E aí você vai lá e bagunça a brincadeira da criança, destrói tudo, e você vai fazer de outro jeito. Como você se sentiria, né, se alguém fizesse isso com você? Ou se você estivesse fazendo alguma coisa no seu trabalho, seu chefe chegasse, não é assim, tá errado, e desfaz tudo, bagunça tudo, apaga tudo. Você tem que fazer desse jeito. Então, tudo é a forma como a gente lida, né? Como a gente conduz a situação. Então, a gente respeita a forma como a criança brinca, a nossa forma de brincar. Aos poucos, a gente começa a ter essa troca, que é a ideia, né? A interação social. E a criança, gradativamente, ela vai ampliando os interesses dela à medida que você vai mostrando outras formas de brincar com o mesmo brinquedo e por aí vai. Então, você não vai mudar o foco do interesse, você vai ampliar. É totalmente diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei demais, me empolguei. Não imaginei que eu fosse falar tanto. Mas é que eu fui lembrando, né, dos exemplos, das alunas, das histórias que eu escuto com muita frequência, e até de algumas falas que eu já falei bastante no início, como foi que eu consegui trabalhar no dia a dia, né, para melhorar enquanto terapeuta. Então é isso, agradeço pela presença de vocês. Esse é mais um episódio do Chá Comigo. Se você quiser, você pode acompanhar todos os episódios aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, iTunes ou agregador de podcasts que você preferir. Um abraço e até mais.